Eu deixei mais de 11 mil reais investidos no PicPay por mais de 6 meses e hoje eu vou te mostrar o extrato real e quanto caiu na conta. Mas atenção, mais do que números, eu vou te revelar o que ninguém quer que você saiba sobre a armadilha dos juros negativos. E claro, vou te trazer a solução definitiva para isso. Além disso, eu vou abrir a caixa preta da segurança, ou seja, quem é o emissor, quem é o distribuidor e como o FGC funciona na prática para que você não seja pego de surpresa como aconteceu naquela tragédia do Banco Master. Se você quer então segurança e lucro de verdade, fica comigo até o final desse vídeo. Bem, vim então aqui agora para a tela do meu celular, onde eu vou estar te mostrando todo o meu investimento, né? Quanto eu investi, quando eu investi, qual está sendo o rendimento diário, questão de impostos que foram pagos, rendimento total, vou te mostrar todos os detalhes. Questão também da segurança, que é algo muito importante, como eu falei. Vou pautar vários outros pontos, como por exemplo, para quem é esse tipo de investimento, vou te falar sobre a armadilha dos juros negativos e como contornar tudo isso e no final das contas vamos concluir. Esse aqui realmente é um tipo de investimento válido, vale a pena? A gente vai comentar sobre tudo isso daí. Então, vem aqui, ó. Eu estou aqui na minha conta do PicPay e eu tenho dois tipos de produtos, dois tipos de investimento. Eu investi aqui no cofrinho, tá? E investi também aqui na renda fixa deles. Eu vou entrar em cada um para a gente ir destrinchando. Eu vou entrar primeiramente aqui nessa opção de renda fixa. Vindo aqui, a gente vai ter mais detalhes aqui, né? Então, vou clicar aqui para abrir essa aplicação. E aqui eu vou em mais detalhes. E aqui o que eu tenho de detalhes é total que eu tenho nesse investimento, já somando o aporte inicial mais os lucros, sendo que o meu aporte inicial foi de R$ 1.915,16. Ela está aqui uma rentabilidade de 102 do CDI. Temos aqui a data de vencimento, que é o dia 13 de setembro de 2025. Tem aqui o tipo que é o pós-fixado e não o pré-fixado, tá? Então eu escolhi a opção de pré-fixado, que é quando você não tem, digamos assim, a previsibilidade de retorno no final daquele contrato, tá? Então ele vai acompanhar ali os índices, então vai ser bem variável essa questão do retorno. Tá? E a data da minha posição, tá? Atual, que é dia 26 de maio. Aqui, inclusive, eu tenho aqui atrás a data do meu aporte, né? Que eu fiz esse investimento aqui no dia 6 de outubro de 2025. Então, aqui a gente já tem mais de 6 meses com essa aplicação aqui. Temos 7, né? Basicamente. Então, aqui, nesse tipo de aplicação, de forma resumida, eu investi 1.915,16, ele me rendeu aqui R$ 176,75 de lucro, já descontando impostos, e eu estou atualmente com uma posição de R$ 2.091,91, ou seja, tive um lucro aqui de R$ 176. Isso aqui na caixinha, né? Na verdade, na renda fixa. Então, isso aqui é um tipo de investimento que a gente bloqueia o nosso capital por um determinado período de tempo, tendo rendimento aqui do CDI, nesse caso aqui, 102 do CDI, 102% do CDI. Agora, o outro investimento que eu fiz no cofrinho foi um pouco maior, né? Porque eu dividi entre ter um capital líquido, ou seja, para me resgatar a qualquer momento sem nenhum problema, tendo uma boa rentabilidade, e coloquei aquela parte menor para ter um rendimento, buscar até mesmo, às vezes, um rendimento maior, em um período fixado, né, em um período fechado ali. Então, o que é que eu tenho? Aqui, vou entrar aqui nos detalhes, né, desse cofrinho, sendo que eu botei aqui na questão do cofrinho turbinado, eu vou te explicar aqui. Aqui no cofrinho turbinado, se você perceber, inclusive, eu não estou tendo nesse momento aqui um rendimento de 121% do CDI. Por quê? Porque para ter o cofrinho ativo, você precisa de alguns requisitos ali mensais. Eu comecei com 121% do CDI, porém eu não estou cumprindo esses requisitos mensais. No caso aqui, se eu abrir aqui, não vou abrir, mas se eu abrir aqui, você poderia ver que o meu requisito aqui mensal seria ficar fazendo um depósito, movimentações ali de R$ 900, se eu não me engano. Então eu preciso de certos requisitos para manter esse 121% do CDI. Então preciso ter esses requisitos para manter. No mês que eu não manter, eu caio para 102, tá? Então isso aqui é um rendimento muito bom, inclusive, tá? Se eu tivesse a todo tempo com esse 121 de CDI, eu estaria tendo rendimentos bem maiores aqui, inclusive. Aqui, se eu descer aqui para baixo, você vai ver os rendimentos que estão sendo aqui diariamente. Então, 4,48, 4,49, 4,48 e por aí vai. Então, todo dia tá pingando dinheiro aqui na conta. Então, é totalmente líquido aqui. Olha só, 4 e pouco. Eu não sei porque aqui esse dia aqui específico foi R$21, enfim. E aí você vai vendo aqui que ele vai tendo os rendimentos diários, tá? Mas o que interessa pra gente aqui é um overview geral, digamos aqui. Então, eu vou aqui em conferir o investimento, como eu falei, está nesse momento em 102% do CDI. Vindo aqui, nós temos aqui lista de aplicações. Deixa eu só abrir aqui. Aqui eu tenho o que eu queria te mostrar, a data, né? 11 de novembro
de 2025, fiz um aporte de R$ 10.159,30. Esse aqui foi o investimento que eu fiz, tá? E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos um rendimento bruto de R$ 731 reais, foi o que rendeu mais de rendimento bruto. E aí eu quero te mostrar isso aqui, ó, detalhezinho. Isso aqui foi o rendimento total, bruto, tá? Do meu valor inicial. Na verdade, ali não... Só voltando aqui atrás, que eu falei errado. Esse aqui é o valor que eu tenho atualmente, tá? Não foi 10 mil que eu investi, na verdade. O valor que eu investi foi este aqui, R$ 9.576,84. Aí, com o rendimento dá esse valor aqui de R$ 10.159,30, certo? Sendo que aqui é o rendimento bruto, porém nós temos uma paradinha aqui, ó, que ninguém gosta disso aqui. O imposto, né? O imposto descontado que foi de R$ 146,36. Logo, o meu rendimento líquido, né? O lucro líquido ficou em R$ 585,46. Então, somando aqui o valor do rendimento mais o que eu investi, vai dar exatamente o valor que eu tenho atualmente em conta, tá? Então, aqui você consegue ver o rendimento que eu tive, tá? Nesses dois tipos de investimento. Logicamente, esse aqui tá rendendo mais, até porque é uma caixinha turbinada, então teve inicialmente um rendimento maior e também tem um aporte muito maior, 9 mil para 2 mil, arredondando para 2 mil de investimento, a diferença é grande, né? Agora, voltando ali na questão do outro tipo de aplicação, quero mostrar também a questão dos impostos, né? Quanto que foi descontado. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui embaixo, impostos, né, e custos. Vamos ver aqui quanto que foi cobrado de imposto nesse rendimento aqui. Aqui a gente teve um rendimento de 176,75 e tivemos aqui um imposto pago de R$ 35,35. Então, isso aqui é uma faca no coração, né? Você paga imposto das paradas. Mas enfim, então você pode ver esses dois tipos de investimento. Então, um total que eu tenho aqui atualmente é o seguinte: eu tenho aqui 12 mil, né? 12.251,21 reais. Sendo que eu investi ali eu investi um total aqui de 11.489 reais, somando os mil e pouco da renda fixa com os 9 mil e poucos da caixinha. Então deu um total de 11.489 reais. E atualmente eu tô aqui com 12.251 reais, que foi acrescentado aqui então o meu rendimento de 762 reais. Esse foi o rendimento que eu tive. E logo nesse primeiro momento eu quero te perguntar: o que você achou desse rendimento, desse meu resultado que eu tive aqui? É um rendimento, é um lucro satisfatório para você, tendo em vista o capital que eu investi, tendo o tempo que foi o investimento, que foi de 6 meses? Quero que você comente aqui a sua opinião. Eu vou até, inclusive, mais na frente falar minha opinião se foi um bom investimento ou não, quando a gente chegar na parte ali da questão dos juros negativos. Então, de cara aqui, eu tenho aquilo que eu prometi para você. Quanto que foi que rendeu o meu investimento em um determinado período de mês, aqui dentro do PicPay, considerando dois tipos de investimento, então daí você já tem ali um parâmetro. Logicamente que aqui os valores são variáveis de acordo com a taxa Selic. Agora, vamos para a parte de segurança. Isso é muito importante, tá? Eu quero te mostrar um detalhe aqui. Eu vou abrir os dois, tanto renda fixa quanto o cofrinho aqui, né? A caixinha. Eu vou primeiramente aqui na renda fixa, porque eu quero te mostrar uma parada, a questão de segurança e entrar aquela questão também do fundo garantidor de crédito, o FGC e tal. Eu vindo aqui sobre o investimento. Clique aqui, ó. Em todo investimento, seja qual for o banco que você for fazer, você tem esses detalhes. Sobre o investimento, aqui, ó, tem a data de aplicação e aqui tem o emissor e distribuidor. Qual que é o emissor? PicPay. Qual que é o distribuidor? PicPay também. Então, isso é muito importante por quê? Porque quando você for investir, você tem que saber principalmente quem é o emissor. Porque o emissor é quem ele vai pegar o dinheiro emprestado, o título ali, para te devolver o dinheiro. É ele quem vai, tipo, ó, me empresta o dinheiro ali que eu vou te devolver a cento e tanto por cento do CDI e tal, enfim. E aqui é onde entra o detalhe, porque o Banco Master, por exemplo, ele era o emissor, ou seja, ele tinha vários títulos ali em vários bancos, Nubank, tiveram vários outros bancos grandes. Ou seja, você ia lá a 145% do CDI, um valor alto. Então, isso é um ponto de atenção. Quanto maior o rendimento, menos a segurança. Então, eles estavam botando para quebrar. Então, em todo banco que você for ver, você tem que ver quem que é o emissor, inclusive aqui no próprio PicPay. No caso aqui, o emissor é o próprio PicPay, a própria instituição, o próprio banco PicPay. Ou seja, você vai ancorar a segurança no emissor. Então, você viu aqui, quem é o emissor? É o banco XYZ. Aí você vai fazer uma pesquisa aprofundada daquele banco, questão de liquidez e tudo mais, para ver se é um banco realmente seguro para você investir o seu dinheiro, tá? Esse é um ponto de atenção. E o distribuidor vai ser justamente aquela instituição que está permitindo a venda daquele título, digamos assim. Então, o PicPay, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que o Nubank tem um título, né? Ele é o emissor. E ele está emitindo aqui dentro do PicPay. Então, o PicPay ele é o distribuidor e o Nubank, que está pegando esse dinheiro emprestado, ele é o emissor, tá? Então, vai se atentando nisso aí. Então, aqui tanto na questão pelo menos nessa aplicação que eu fiz, tanto na renda fixa, quanto se eu for vir aqui também na questão do cofrinho, você vai ver que tanto o emissor quanto, logicamente, o distribuidor, pois a gente está dentro do próprio banco. Aqui é o
o PicPay, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, emissor PicPay, tá? E aqui no caso do cofrinho é o tipo de aplicação de CDB. E aí aqui já entra outro detalhe também, que é a questão do FGC, tá? Aqui o Nubank, o PicPay, ele tem a garantia do FGC até 250 mil reais. O FGC é aquele fundo de garantia de crédito que ele te garante até 250 mil reais. Então, se você tiver, sei lá, 250 mil reais investidos aqui nesse tipo de aplicação do PicPay, se, por exemplo, o banco faliu ou coisa do tipo, você tem esse resgate. Mas ali você tem que tratar todos os detalhes do FGC. Por exemplo, apenas por CPF. Por exemplo, se você tiver investido em duas instituições e ambos fizerem parte do mesmo grupo, você não recupera total. Exemplo, se você tem aqui, digamos que o PicPay, você tem 250 mil reais aqui no seu CPF, e lá em outra instituição você tem 250 mil, e ambas fazem parte do mesmo grupo, você só vai cobrir 250 mil, não vai ser os 500 mil no total. É o caso, por exemplo, lá do Banco Master com o Willbank. O Willbank fazia parte do mesmo grupo, então se você tivesse 250 mil no Willbank e 200 mil nos títulos ali do Banco Master, cara, só um dos dois, não seria o total de 500 mil. Então você tem que se atentar aos detalhes, ter outras questões mais. Então o FGC ele vai te cobrir, no caso aqui do PicPay, essas aplicações que você tem aplicado aqui em qualquer um dos dois. Isso é um ponto importante, você entender um pouco do FGC. No vídeo que a gente trouxe aqui do Banco Master, a gente tem mais detalhes ali, trazendo mais detalhes minuciosos ali da questão do funcionamento do FGC. E só essa dica que eu te passei de questões de segurança para você investir de forma segura, com garantia, isso já vale o seu like. Então deixa aqui embaixo o seu like, porque isso vai fortalecer demais. Eu tenho certeza que essa dica aqui valeu demais o seu assistir esse vídeo. Então aqui nós temos esse tipo de investimento, que é um tipo de investimento com baixíssimo risco. O próprio PicPay vai te dar essa classificação. Então é um investimento tranquilo. Para quem é esse tipo de investimento? A gente vai entender ali na parte, tá? A gente vai entender na parte dos juros negativos. Para sabermos então agora se esse tipo de investimento vale a pena e para quem é esse tipo de investimento, eu preparei esse material aqui que tá bem bacana. Eu peguei os meus próprios dados reais para te mostrar, tá? Que você vai entender uma parada que se você ainda não viu, a maioria dos brasileiros inclusive não se atentam para a questão dos juros negativos, tá? Então aqui, resumindo, tem o meu capital inicial, meu aporte que foi 11.489, né? Eu mostrei para você. O meu rendimento líquido, 762,21, e temos aqui o imposto que foi pago de 181,75, né? Somando ali os dois tipos de investimentos. E a gente tem aqui um IPCA acumulado no período que eu fiz esse investimento de 3,2%. Então, de forma resumida, considerando que o que eu tinha com o lucro que eu obtive, eu tive um lucro ali nominal de 6,62%. Então, isso aqui representa 6,62% de lucro. Ou seja, eu tive uma média de 1% ali de lucro mensalmente. Tá legal, né? Beleza. Mas temos uma grande pegadinha aqui na parada, que é a seguinte. A gente tem que deduzir do retorno nominal do retorno real. Por quê? Porque nós tivemos ali uma inflação de 3 e pouco por cento, né? Ou seja, 50% do que eu lucrei foi comido pela inflação. Então, pegando um panorama geral, o meu rendimento total foi de 944, só que eu paguei 181 de lucro, ficou 600 e pouco, mas eu tenho que descontar a inflação que comeu parte do meu capital, ou seja, quase 50% ali do que eu lucrei, né? Já que a inflação foi 3 e pouco. Ou seja, descontou mais 368. No final das contas, o lucro real obtido nesse período foi de apenas 395. Então, às vezes a pessoa eu lucrei isso aqui, mas ela não considerou ainda o imposto que foi pago, foi descontado sobre aquilo, e muito menos ainda, ela não se atentou à inflação. Porque cada dia que passa a inflação come mais o nosso capital, o nosso dinheiro, ou seja, nosso dinheiro desvaloriza cada vez mais. Então, nesse período, o nosso capital, esse dinheiro que eu tinha aqui, ele desvalorizou 3 e pouco por cento. Ou seja, um lucro real, no final das contas, que eu obtive foi só de 395. Te pergunto mais uma vez, qual foi sua resposta anteriormente? O investimento, ele valeu a pena? Agora eu te pergunto, tendo ciência dos juros negativos, valeu a pena para você? Deixe nos comentários. Mas vamos continuar aqui. Inclusive, comente aqui para mim também se isso aqui abriu o teu olho, tá? Muita gente não se atenta a isso aqui quando se vai investir. Agora, eu quero traçar paralelos, tá? Para justamente mostrar qual que é a solução para esse juros negativo, qual tá ali para quem esse tipo de investimento em qual ocasião deve ser feito. Eu peguei aqui o mesmo capital, 11.489, tá? Considerando ali investimentos diferentes, tá? Esse mesmo investimento que eu fiz, né, que me deu esse retorno aqui, e eu considerei ali o Bitcoin e considerei também dólar, tá? Especificamente dólar digital, ou seja, stablecoin, cripto lastreado em dólar. Especificamente o USDC e o USDT são as mais seguras. Pegando ali, colocando ela em algum tipo de aplicação DeFi, tá? Porque de nada adianta, não é que não adianta, mas se você tem só
o dólar, você logicamente vai estar em moeda forte, você vai estar se protegendo da desvalorização do real, que é uma moeda mais fraca, porém, dependendo da situação, do período ali, às vezes o investimento em real vai sobressair sobre o dólar. Agora, se você tem dólar, moeda forte, se protegendo da inflação, se protegendo da desvalorização do real, e você ainda coloca em algum tipo de aplicação, considerando uma média aqui que eu estou dando aqui de 8%, aí as coisas ficam, o cenário fica ainda melhor. Então, eu estou considerando aqui dólar digital, ou seja, stablecoin, em alguma aplicação DeFi, pegando ali uma média de 8% ao ano. Então, o que é que nós temos aqui? CDB é o resultado que a gente já teve, tá? Em Bitcoin a gente teria menos R$ 2.958. Aí você fala, então não vale a pena investir em Bitcoin. Calma que você vai ver o plot twist aqui. E aqui, considerando o stablecoin, a gente teria um resultado final bem diferente. Por quê? Aqui, em prejuízo, a gente teria 1.300 e pouco. Isso é, sem nenhum yield, sem nenhum retorno, só segurando o dólar. E se a gente tivesse dólar mais o percentual anual de 8%, a gente teria um prejuízo de R$ 901. Ou seja, nesse cenário aqui, nesse período, considerando a macro como um todo, o que valeu a pena aqui foi investir em CDB. Aí você fala, então investir nas caixinhas de Nubank, PicPay, coisa e tal, é melhor do que investir em Bitcoin, melhor do que investir em dólar, enfim, não funciona assim, tá? Você vai ver e vai entender. Primeira sacada aqui que eu quero que você entenda é juros negativos. O seu lucro final, você tem que considerar qual que foi a inflação daquele período. E outro detalhe, tem a inflação nominal e tem a inflação real, que não é revelada, né? Então você tem que fazer muito mais cálculos por trás para saber quanto de fato foi a inflação daquele período, tá? Isso é fato. Então, um comparativo aqui direto entre os três nesse período, o investimento que eu fiz, ele rendeu mais, o dólar, né, stablecoin, ele teve um resultado negativo e o Bitcoin um resultado ainda mais negativo. Porém, é aqui onde as coisas começam a mudar o cenário, tá? Primeiro, pegando aqui a base dessa pirâmide aqui, né? Não é pirâmide financeira, essa base aqui, pirâmide. Detalhe, esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, não é para você sair investindo como dica, recomendação de investimento. Não, eu tô apenas passando aqui a minha experiência, tá? Desse tipo de investimento e a minha análise por trás. Nós temos 3 exemplos aqui, né? Temos aqui CDB, CDI, Selic e tal, essas coisas. Para quem é esse tipo de investimento? É para quem quer investir com segurança, né? Investidores tradicionais que querem estar em real ainda, querem estar em instituições, seguir aquelas dicas de segurança. É para quem quer investir com segurança e tranquilidade, beleza. É também para quem quer sair da poupança. Poupança não rende nada, cara. Se você colocar os juros negativos em cima da poupança, aí sim, você vai ver que você está sempre perdendo dinheiro. O seu dinheiro está desvalorizando por mais que tenha lucro, tá? O lucro real vai ser negativo, né? Os juros negativos. E é também para quem não investe nada ainda, cara. Se você está em poupança, você já tá um pouquinho aqui, né? Agora, se você não investir o seu dinheiro, tá parado lá em saldo corrente, enfim, até mesmo embaixo do colchão, você tá aqui, ó, lá embaixo, estaca abaixo de zero. Agora, comecei a investir poupança e tal, você já tá um pouquinho. Agora, se você começar a investir pelo menos aqui em CDB, CDI, Selic e tal, aí você já está um nível a mais. Então, o que eu vejo aqui, tá? O que eu vejo é para quem quer tranquilidade, mas ao meu ver mesmo é para quem quer fundo de emergência. Eu quero colocar meu capital ali com liquidez, tá? Com segurança para sempre que eu precisar ali eu resgatar e tal e usar, já tô em real. Esse é o que eu vejo, principalmente para quem já tá no mercado cripto, para quem já tem mais experiência, mais conhecimento, enfim, quem já tá mais dentro do mercado, tá? É para quem quer fundo de emergência, mas também quem está no mundo cripto, hoje em dia com as oportunidades que a gente tem liquidez também a qualquer momento para fazer qualquer pagamento. Então é mais para quem quer essa tranquilidade ali de ter real. Isso é que eu vejo a base. A base é para quem quer protegendo um pouco de capital, simplesmente não deixando o capital parado, tá? Deixando investindo ali alguma coisa, enquanto ele quer como segurança para fundo de emergência. Aí vem stablecoins, né? Que é para proteção. Então você compra stablecoin, né, que são cripto pareada no dólar, como dei exemplo aqui, o USDT e o USDC, que são as mais fortes, as mais seguras. Coloca ali porque você já está se protegendo da moeda fraca, que é o real, da desvalorização do real frente ao dólar. E tem outro detalhe também, que se você pega esse dólar e coloca em alguma aplicação, dependendo do cenário, você vai ver que você vai ter mais retorno do que lá o investimento em simplesmente real, porque você vai estar protegendo da desvalorização, você vai estar tendo um rendimento maior, né, em dólar, e sem contar os cenários, dependendo do cenário, o real vai desvalorizar muito, né? Ele desvalorizando ali, tendo uma inflação acima de 13%, você já está basicamente no 0 a 0 e qualquer coisa em dólar já vai te proteger. Então tem as variáveis, tá? Mas no geral ali, no longo prazo, o dólar sempre vai valer mais a pena, principalmente se você está fazendo algum tipo de aplicação
é com stablecoin. Aqui no mundo DeFi, né? Tem até a questão de ser ali em aplicativos como Aave e tal, fazer empréstimos, coisas e tal. Mas, cara, eu nem colocaria isso aqui porque você pode pegar ali uns 8% anual, mas colocar, por exemplo, em pool de liquidez em stablecoin, você vai pegar um yield maior. Eu te pegar 8, 9, 10% ali, tem várias variações, mas proteção de stablecoin mais aplicação DeFi, cara, vai sobressair no longo prazo, vai sobressair ao investimento ali do real. E o Bitcoin, cara, é para proteção de capital, é reserva de valor, isso é fato, e valorização, ou seja, para acumular patrimônio, para, com o tempo, investindo cada vez mais liberdade financeira e proteção. Não vejo o Bitcoin pareado nas outras moedas. Vejo o Bitcoin do valor intrínseco dele, ou seja, Bitcoin como reserva de valor, né? Às vezes você vê lá o Bitcoin desvalorizando perante ao real, mas cada dia que passa na real, o Bitcoin ele está mais valorizado, ele está cada vez mais escasso, enquanto o real ele está cada vez mais sofrendo inflação, está sendo cada vez mais imprimido. Então, em qualquer cenário, o Bitcoin, por mais que ele desvalorize, ele é ainda mais forte que qualquer outro ativo. Então, escadinha aqui. Eu quero investimento ali para fundo de emergência e tal, proteção de capital e acumulando tal, dólar para você, stablecoin para você, sei lá, eu vou até te mostrar que você pode usar o USDT stablecoin a hora que você quiser para proteção de capital, investimento em DeFi e você usar como caixa para multiplicar em outras altcoins nos momentos certos e investindo em Bitcoin acumulando capital. Esse é o cenário que eu coloco aqui. Então, assim, nesse curto prazo, Bitcoin e stablecoin, eles teve um desempenho pior do que investimento em real. Porém, no longo prazo, real vai ser a pior das opções aqui. Então, pegando aqui o cenário de 2020 a 2026 aqui, pegando os mesmos dados, os mesmos números, aqui, se fosse só na poupança, teria 32% aqui, né, nesse período, saía de 11 mil para 15 mil e pouco. Porém, a inflação foi 38%, ou seja, você estaria no negativo, como eu dei o exemplo, eu falei anteriormente. Aqui, em stablecoin, se fosse só no comprado, sem nenhuma aplicação, seria 22%, né, você teria, então, ainda a poupança ou até mesmo o tesouro ali, você teria, né, CDB, enfim, as caixinhas que eu estou dando exemplo, você teria um lucro menor, porém, se feita alguma aplicação, você teria 92%, ou seja, aqui você já sobressaía o CDB, as caixinhas ali que eu te mostrei do PicPay, não é um investimento em real que eu estou considerando este aqui, tá? Ou seja, aqui a gente teria um resultado melhor do que o real, ou seja, o cenário aqui já começa a mudar. Agora, se fala em Bitcoin, 950% de valorização, 121 mil reais, ou seja, é muita coisa. Então, no longo prazo, a moeda mais fraca, real, ela sempre vai se desvalorizar, vai valer cada vez mais, cada vez menos, na verdade. Então, a ideia é dólar para quem quer ficar tranquilo e tal, e entendendo o Bitcoin, colocando em carteira, multiplicando cada vez mais. Então é dessa forma que eu vejo. Caixinha do PicPay, inclusive das pesquisas que eu fiz, é a melhor opção que a gente tem para fundo de emergência. Então eu vejo como fundo de emergência, valor líquido ali em real. Depois disso, qualquer saldo de investimento, no meu ver, é stablecoin, logicamente como caixa, ou até mesmo fazendo algum tipo de aplicação e usando esse saldo para multiplicação, sabendo fazer no mercado, com altcoins e tudo mais, enfim, tem várias estratégias, várias formas, e acumulando cada vez mais bitcoins. Então não é que eu digo que essa aqui é a pior das opções. Não, se você está no mundo real, as caixinhas, CDB, CDI, ali, cara, Selic vai ser uma opção bem mais avançada, mas uma escala maior, eu vejo essas opções aqui como melhores opções. Então aqui eu espero que tenha ficado claro para você essa questão de para quem é esse tipo de investimento, tanta questão ali da caixinha do PicPay, enfim, da renda fixa do PicPay e essas outras variações, opções que eu te dei. Então, para fugir dos juros negativos, como eu falei, é ir para dólar, moeda forte, algum tipo de aplicação e mercado cripto como um todo, mas principalmente Bitcoin. A outra parte do mercado é para quem já tem mais um pouco de experiência, mas conforme você vai se atentando, você vai estudando, você vai conseguindo pegar boas fatias. Então, tem até um resumo aqui, ó. A poupança, ela te deixa pobre devagar, né? O CDB te mantém. O Bitcoin, historicamente, ele te transforma, né? Ele vai exponencializando cada vez mais o teu patrimônio. Então, a solução aqui é o mundo cripto, na minha opinião. E quais que são os passos para você seguir? Primeiro, abrir uma conta em uma corretora. E aqui eu vou te indicar, inclusive, a Binance, tá? A gente faz conteúdos aqui sobre a Binance, enfim. É muito tempo, tem tudo que você precisa, então na Binance é a maior corretora de cripto do mundo. Assim como qualquer aplicativo PicPay, enfim, qualquer outro aplicativo do banco, você faz o cadastro, normalmente deposita o teu capital lá, compra dólar digital, o primeiro passo. Segundo passo é você manter as tuas criptos seguras, você quer um nível mais além, porque aí você tem mais segurança que qualquer instituição financeira. Daí você pega uma carteira de cripto, recomendação carteira física, tá? Que vai te dar mais segurança. Isso aqui, ó, na minha mão, isso aqui na minha mão, isso aqui é uma carteira, tá? Isso aqui é uma carteira. Pode usar facilmente como acessório. A galera costuma usar
aqui, né? Principalmente esses anéis assim de tecnologia, coisa e tal, eu costumo usar neste dedo, que fica muito massa também. Só que eu pedi para este mesmo, que eu não gosto, inclusive não dá no tamanho, mas o pessoal gosta de usar aqui, né? Mas eu vou querer aqui. Então, a carteira que eu vou te indicar é justamente essa aqui da Tenji, onde você guarda as suas criptos com segurança, é uma carteira segura e ainda você tem aquela liquidez que eu mencionei, ou seja, você pode comprar qualquer coisa com cripto sem precisar ficar sacando e tudo mais. Então, você tem a liquidez que você teria em real, só que em cripto, em moeda forte. Então, esse é o segundo passo, ter uma carteira segura. E um segundo passo, né? E um terceiro passo que você poderia dar, querendo ter mais versatilidade, é você usar cartões cripto. E aí temos também o Akash, que a gente traz vários conteúdos aqui. Os links de todos eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Primeiro passo, corretora Binance, para você depositar e comprar US dólar, enfim, comprar Bitcoin. Vou deixar a carteira Tangent, onde você pode armazenar suas criptos, inclusive usar ela para fazer interações DeFi e ter algum tipo de aplicação em dólar e armazenar as suas criptos como um todo. E se você quiser fazer a usabilidade das suas criptos no dia a dia, além do cartão, além da Binance, além da carteira, na verdade, aqui da Tangent e a Binance, você também tem os cartões cripto. Vou te indicar aqui a Cash, que é a saída para você, ou seja, está aqui a solução para os juros negativos. O mundo a solução é o mundo cripto, através de toda a sua tecnologia e de todos os recursos que a blockchain nos oferece. Inclusive, vou deixar materiais aqui sobre a carteira, sobre a Binance também, mas antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, a opção de todas as notificações, para você receber mais conteúdos como este conteúdo que vai te ajudar aqui no mercado cripto como um todo, enfim. E também, você pode se tornar membro aqui no canal, pois se tornando membro, você tem acesso a vários benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados e também conteúdos exclusivos. E agora, para fechar com chave de ouro, vou deixar aqui um vídeo sobre a Tangent para você conhecer essa carteira. Enfim, você vai curtir demais. É muito bonito. Enfim, você vai entender melhor sobre ela, não é só o cartão, enfim, esse vídeo vai te explicar melhor. Temos aqui a playlist da Binance, como fazer cadastro, depositar, sacar, comprar, temos tudo, e também no canal que você pode conferir vários conteúdos sobre o cartão da Cash. Então espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje, faça o seu cadastro aí nas recomendações que eu te passei de aplicativos e tudo mais, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!